Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa, a convite aqui da URI, nessa jornada, para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Este tema, a ética e a moral espírita em tempos de mudança. Primeiramente, cabe uma observação de terminologia no século XIX, no século de Allan Kardec, e mesmo na obra de Allan Kardec, não havia uma distinção entre ética e moral. A palavra moral era usada como sinônimo da palavra ética. Na filosofia francesa, durante muito tempo ainda se costumou utilizar a palavra moral como sinônimo de ética. Filósofos franceses modernos resolveram então discutir pequenas sutilezas e diferença. E vale a pena a gente rapidamente colocar essas diferenças que hoje a filosofia moderna coloca com respeito aos dois termos. Para a gente ser muito breve, os filósofos costumam dizer que a ética responde à seguinte pergunta: como viver? E a moral responde uma outra pergunta: o que eu devo fazer? Veja que são duas perguntas importantes. O que eu devo fazer, da moral, significa que para esses filósofos a moral oferece recomendações que são imperativas, que determinam conduta, que tende a fomentar mandamentos, leis, normas morais que os indivíduos devem seguir. Na ética, por responder à pergunta como viver, ali nós não temos imperativos, temos apenas recomendações. Então, na ética, você tem recomendações, que não são obrigações, imperativos, como é o caso da moral. Por isso, os filósofos costumam dizer que a moral está dentro da ética, já que toda obrigação, todo imperativo é também uma recomendação. Por exemplo, se eu tenho um imperativo do tipo não matar, colocando isso como uma lei, como uma obrigação que você deve cumprir, este imperativo não matar também é uma recomendação de não matar. Todo imperativo é uma recomendação, mas nem toda recomendação é uma obrigação, é algo que te determina obrigatoriamente a seguir determinada conduta. Por isso, para esses filósofos, a moral está dentro da ética, a ética é mais ampla do que a moral. Por que esses filósofos seguiram por este caminho? Porque eles perceberam que leis morais, nesse sentido de obrigações, de determinações, de imperativos, elas não dão conta para responder a todas as necessidades da complexa vida humana. A vida humana é tão complexa que você não consegue criar meia dúzia de mandamentos como obrigações que seriam suficientes para nortear toda e qualquer conduta humana. Às vezes, muitas vezes, você é obrigado a fazer raciocínios, a encontrar caminhos em que você tem apenas recomendações, mas você não sabe exatamente, você não tem exatamente uma lei de como você deveria agir naquela situação. Então, a ética, por ser mais ampla, ela não vai conter imperativos precisos, ela contém recomendações. Já na história da filosofia, nós vamos encontrar as diferenças entre o que era chamado de éticas normativas, que tem mandamentos, das éticas das virtudes, por exemplo. Se você diz que deve cumprir ou viver uma virtude, isso é uma recomendação. Enquanto que se você dá um mandamento, não matar, não roubar, você está fazendo uma determinação, você está colocando o imperativo. Então, a virtude estaria no plano da ética, os mandamentos estariam no plano da moral, como hoje alguns filósofos franceses gostam de dizer. Mas como o nosso interesse é falar sobre Kardec, para Kardec não havia nenhuma necessidade dessa distinção. Porque como ele tratava ética e moral como sinônimos, nós vamos encontrar na moral espírita aquilo que hoje
nós chamamos de uma ética, no sentido amplo do termo. Por isso que Allan Kardec tem, ao mesmo tempo, na sua obra, mandamentos, normas, leis, e ele tem também virtudes, amor, fraternidade, que seriam partes propriamente da ética. Então, a obra de Kardec ela é mais ampla. Ela trata do que hoje nós chamamos de ética. Ela contém, portanto, a moral. Mas Kardec usou apenas a palavra moral, as leis morais, que é hoje, nós podemos ler no sentido de uma ética, no sentido amplo que os filósofos modernos chamam. Então, para nós, a palavra moral vai ser usada aqui nesse sentido amplo, de orientações de como viver, como se deve buscar uma vida feliz, uma vida equilibrada, onde a moral está lá dentro. Os mandamentos, os deveres, as obrigações morais estão dentro do como viver. Então você não pode dispensar a moral, a não ser que você já fosse completamente ético. Se o indivíduo fosse totalmente ético, ele não precisaria de mandamentos, de deveres, porque ele já teria incorporado dentro do seu mundo íntimo, naturalmente, a conduta, sem precisar seguir nenhum mandamento, porque o mandamento já virou ele mesmo. Ele próprio tem uma conduta de acordo com a moral, sem precisar seguir nenhuma regra moral. É o que o grande filósofo Santo Agostinho vai dizer lá, quando ele viveu aqui na Terra, no século IV da era cristã, como filósofo. Ele vai resumir num pensamento admirável, quando ele diz assim: ame e viva como quiseres. Ame e viva como quiseres. Então, não há necessidade de seguir uma lei moral, mas para quem ama. Quem conquistou o amor incondicional de Jesus não precisa seguir uma norma moral, porque o amor já contém em si toda e mais completa expressão de qualquer moral. Então ele não precisa se prender a mandamentos, porque ele já incorporou em si mesmo, para quem ama, todo e qualquer mandamento. Então ele não segue regras, ele segue o coração, se ele aprendeu a amar, como coloca Santo Agostinho, deste amor incondicional de Jesus. Como a gente não é capaz ainda desse amor incondicional, nós não podemos dispensar a moral, as regras, os deveres. A gente ainda precisa da orientação moral, até que a gente aprenda a amar no sentido incondicional que Jesus nos propôs. Então, até que a gente chegue nesse estado desse amor incondicional, a moral é muito importante para cada um de nós. A moral, nesse sentido moderno, de deveres, obrigações, normas de conduta que nos orientam como a gente deve viver no nosso dia a dia. Então, essa é a primeira distinção para a gente entender um pouquinho, porque escolhemos colocar as duas palavras, a ética e a moral. Podíamos ficar apenas com a primeira, a ética na visão espírita, mas aí você iria procurar nas obras de Kardec e não ia encontrar Kardec falando em ética, mas usando a palavra moral. Mas a palavra moral utilizada por ele é, portanto, ampla, significa a ética e não apenas a moral, tal como nós entendemos hoje. Ok? Bom, agora vamos completando um pouco o que o Márcio disse. Nós escolhemos aí em tempos de mudança. Vocês sabem que nós vivemos momentos muito difíceis. O planeta inteiro passa por momentos difíceis. Esses momentos difíceis fazem parte de ciclos pelos quais o planeta passa. Se nós estivéssemos vivendo agora uma Segunda Guerra Mundial, certamente estaríamos aqui falando das catástrofes que a Segunda Guerra Mundial proporcionou no mundo inteiro. E certamente nós consideraríamos aquele momento talvez como o mais difícil da humanidade, para quem viveu aquele momento. Nós estamos 50, 60 anos depois aí da Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo novamente conflitos. O mundo nunca deixou de ficar em guerra. Permanecemos em guerra ainda há muitos e muitos séculos. Agora, apenas para completar números, o Márcio aí colocou vários números que nos chamam a atenção, mas ele pouco colocou números do Brasil. Mas não sei se vocês sabem, mas no Brasil são assassinados por ano mais do que os Estados Unidos perdeu em soldados na Guerra do Vietnã. Este ano de 2015 foram perto de 57 mil assassinatos.
Estados Unidos perdeu na guerra do Vietnã aproximadamente 45 mil soldados. Então, nós matamos uma guerra do Vietnã por ano. E esta média em torno de 50 mil assassinatos está se mantendo há muitos anos no Brasil. Então, se nós olhamos os nossos números, são assustadores. Então, é claro que a gente fica pensando, bom, será que o homem está avançando? E eu vou colocar aqui uma questão atualíssima, foi escrita pensando na gente. Foi escrita ontem, a gente vai encontrar essa questão escrita ontem, olha aí. É a questão 784 de O Livro dos Espíritos. Veja como Kardec é atualíssimo. Ele escreveu para os nossos dias. Bastante grande é a perversidade do homem. A gente tem dúvida disso? Não temos dúvida. Acabei de citar números só do Brasil. Como nós estamos matando pessoas numa taxa extraordinária. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Veja a atualidade do pensamento de Kardec. Se você acompanha e olha ainda a perversidade dos homens, você tem que repensar. Será que do ponto de vista moral, que é o tema que nos interessa, se nós falarmos do ponto de vista científico, tecnológico, nós avançamos muito, muito. Aliás, os estudiosos dizem, eles fazem contas, que, por exemplo, a cada 100 anos, a multiplicação do conhecimento humano supera tudo aquilo em todo o tempo anterior a esses 100 anos. Então, daqui a 100 anos, todo o conhecimento produzido será maior do que tudo que a humanidade produziu. A cada 100 anos, o conhecimento cresce, dobrando em relação ao conhecimento passado. É uma coisa impressionante como avança o conhecimento humano numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Por isso que ninguém hoje consegue acompanhar uma ciência qualquer que ele escolher. Você não consegue acompanhar nenhuma ciência. Você fala assim, eu sou físico. A física é uma árvore gigantesca, você só consegue ficar numa folhinha dessa árvore. Você não consegue acompanhar os artigos que são produzidos desta folhinha, dessa árvore, escolhendo apenas uma área, por exemplo, a física. Se você escolher a matemática ou qualquer outra ciência, você vai descobrir que nenhum ser humano consegue acompanhar todo o conhecimento que é produzido, nem em uma ciência apenas. Então, veja o volume de conhecimento que nós produzimos. Então, não tem dúvida que nós avançamos muito e continuamos avançando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico. E agora, e do ponto de vista moral? Não parece que a humanidade, o homem, caminha aos recuos? Não parece que moralmente, quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Crianças sendo assassinadas por nada, pessoas sendo degoladas, aí está na televisão, os absurdos em nome das religiões, de uma religião, de uma crença. Então veja a atualidade dessa pergunta. E é claro, os espíritos responderam a Kardec, lá em 1860, quando Kardec publicou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, a resposta que os espíritos deram. Enganas-te, é um engano. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Você não pode se deter num determinado aspecto da humanidade, ou num contexto pequeno. Você tem que olhar o conjunto da humanidade. Pois que melhor, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Não precisa muito. Se nós olharmos como os países chamados ocidentais, que é o que a gente tem um vínculo especial na nossa cultura, nós vamos perceber o progresso da legislação humana nesses países. Mesmo que na prática, na conduta, ainda tenhamos muitos problemas, a gente já encontra uma legislação muito diferente do século XIX. No século XIX, as mulheres que estão aqui presentes, se voltarem ao século XIX, não vão acreditar o que acontecia com vocês há 100 anos. Não podiam votar, não podiam trabalhar, tinham que pedir licença ao marido para tudo. Não participavam da vida social sem que o marido dissesse, pode. Isso, século XIX. Não estamos falando
final do século XIX, não estamos falando de algo que aconteceu na Idade Média, estamos falando de algo do tempo aí de Kardec. Quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, falando da igualdade dos direitos do homem e da mulher, a gente fala, mas como? Ele está falando da igualdade dos direitos, mas é algo óbvio, já acontece hoje. Sim, mas no século XIX não acontecia. Então, nós avançamos em todos os sentidos que a gente imagina, quando a gente olha a humanidade no seu conjunto. Hoje nós ficamos com mais clareza do que seja o mal, por isso aqui a expressão, melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Embora ainda exista muita maldade, muita perversidade. Mas a gente, quando olha o conjunto, melhoramos muito. Aí vem a expressão que é importante, infelizmente, essa é uma regra que expressa a conduta nossa, mas a gente gostaria que não fosse assim. Faz-se mister que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então veja a beleza da expressão. Precisamos que o mal chegue ao excesso? Veja como nós temos dificuldade de aprendizagem, né? A gente não consegue aprender com uma pequena experiência no mal. A gente tem que passar por muitas experiências para cair a ficha. A gente demora para aprender. Nós temos um problema que a gente tem dificuldade de aprender com a experiência alheia, o que é algo que faz com que a aprendizagem seja demorada. Bom, os pais sabem disso. Falam para os filhos, para os adolescentes, mas ele precisa viver a experiência, sofrer aquela experiência, para que ele possa dizer, o papai estava certo. A gente tem um hábito tremendo de não aprender com a experiência alheia. A gente quer viver a própria experiência. E é curioso, mesmo quando a gente pratica o mal uma vez e percebe o equívoco desse mal, a gente ainda insiste, né? A gente pratica mais uma vez, mais uma vez. É preciso que o mal chegue ao excesso. Para quê? Para tornar compreensível, isso é chocante, a necessidade do bem e das reformas. Para tornar apenas compreensível. Não está dizendo aqui para que você possa agir no bem, praticar o bem, não, ainda não. É só para que você possa compreender a necessidade do bem. Veja, para compreender a necessidade, a gente precisa se cansar muito do mal, perceber que o mal é mal mesmo, que ele prejudica a vida de todo mundo. Aí a gente começa a compreender a necessidade do bem, mas ainda tem que dar o passo. Compreender é o primeiro caminho. Eu pergunto a vocês aqui, quem compreende que o ciúme é um mal? Levante a mão. Todos compreendemos que o ciúme é o mal. Agora vou fazer uma pergunta bem direta. Quem aqui não sente jamais ciúme? Mas a maioria diz que compreendeu. Bom, compreender e viver aquilo que compreendeu tem uma distância. Quem aqui compreende os malefícios da maledicência, de comentar da vida alheia, de falar mal da vida alheia? Todos compreendemos? Mas quem aqui não tem a língua coçando quando se encontra alguém? Mas eu preciso te contar essa. Essa aí não dá para esconder. Está me incomodando. Bom, hoje não precisa contar, como o Márcio está lembrando, nem verbalmente, né? A gente conta para o WhatsApp. E agora o WhatsApp, sabendo que a cultura brasileira é verbal, não é escrita, nós falamos mais que escrevemos, eles também lançaram a voz. Maria escreve. E a gente fala hoje no WhatsApp, né? Porque é mais rápido ainda do que escrever. Então, veja, tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Mas eu tenho que dar o passo seguinte. Todos nós compreendemos. Nós temos o conhecimento da lei de Deus em nós há muito e muito tempo, desde antes de encarnarmos. Nós já aprendemos isso em muitas vidas anteriores. Mas por que a gente continua o espírito imperfeito da escala espírita? Porque há uma distância entre a compreensão e a realização, a prática, a transformação interior.
A gente compreende, sente até incômodo, não é isso? A gente é maledicente aí, quando está orando, fazendo a prece, vem aquele incômodo, a gente lembra, como eu fui maledicente, ciumento, orgulhoso, vaidoso, como eu fui bruto, como eu fui agressivo, como eu fui egoísta. Então a gente tem a consciência disso, é sinal que nós já tornamos em nós compreensível a necessidade do bem. Então esse é o primeiro passo. Se você não compreende a necessidade do bem, você nem vai praticá-lo. Então é um passo importante para a humanidade na hora que ela formula uma lei que estabelece algum princípio de justiça. Agora a humanidade tem que começar a praticar essa lei, ok? E aí é o nosso desafio. E é o desafio que a ética coloca para nós. Porque nós não podemos esquecer que ética ou moral é sempre em primeira pessoa. Diferente, por exemplo, de uma lei física, a lei da gravidade, que é impessoal, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado da distância. As leis morais, elas são ligadas a uma pessoa e é sempre em primeira pessoa. Ela diz como eu devo agir, como eu devo viver. Não é como o Márcio deve agir, como fulano, meu vizinho, deve se comportar, como a minha sogra deve se comportar. A moral é sempre em primeira pessoa. Ela diz como eu devo agir, como eu devo viver. Independentemente de como os outros vivam, de como os outros têm a sua própria vida. Então aí está uma dificuldade. Porque em geral nós pautamos a nossa conduta a partir da conduta alheia. Nós temos uma tendência à reação e não à ação. A gente observa como as pessoas nos tratam, como as pessoas lidam conosco, e aí a gente decide a nossa forma de viver. Isso não é moral, isso é interesse. Nós vamos discutir, se der tempo, um dos elementos chaves por trás da ética e da moral é o conceito de desinteresse. Para a gente explicar isso de uma forma muito simples. Você compra pão na padaria, porque está com fome. Comprar pão da padaria não é uma conduta moral, nem uma conduta imoral. Ela é o que a gente chama uma conduta amoral, que nada tem a ver com a moral. A dona da padaria que vende pão para você, ela está tendo uma conduta amoral. Claro que ela poderia ter uma conduta imoral, não no ato de vender o pão, mas, por exemplo, se ela estivesse vendendo o pão, dizendo para você que tem ali 10 gramas e, na verdade, ela estava com 8. Essa desonestidade, caso ela faça, é que teria ali uma conduta imoral. Mas se ela vende o pão dentro daquilo que foi combinado, estabelecido, a conduta dela não é moral nem imoral, é uma conduta amoral. E é uma conduta boa, no bem. Comprar pão faz um bem danado para quem compra e faz um bem danado para quem vende. Gera emprego, gera condições de vida social. Então, em moral, não se pode confundir o bem com a moral. A gente confunde muito. A gente acha que bem é sempre moral. Não, bem é muito mais amplo. Não é todo bem que é um bem moral. O bem moral é um bem diferente. Tem que ser um bem desinteressado, que não tenha interesse. Por exemplo, se eu trabalho corretamente, acordo cedo, desempenho bem a minha função e recebo o meu salário para isso, a minha conduta foi uma conduta no bem. Nenhuma dúvida. Se o meu trabalho é um trabalho no bem, usando aqui a definição de trabalho como uma ocupação útil, que tem uma utilidade para a sociedade, você, ao trabalhar e receber seu salário, você está fazendo o bem, mas você não está agindo moralmente. A moral exige uma conduta desinteressada. Você está se comportando para ganhar seu salário, que você precisa dele. Nenhum mal nisso. Então, quando se diz que uma conduta não é moral, não é a mesma coisa que dizer que ela é imoral. Ok? Imoral, sim, é uma conduta contrária à moral, portanto, uma conduta no mal. Mas uma conduta no bem pode ser uma conduta
que não tem nada a ver com a moral. É o que se chama uma conduta amoral, que não tem a ver com a moral, mas que produz o bem, o equilíbrio social. A maior parte das relações humanas dentro de casa, no trabalho, na sociedade, são relações humanas que envolvem condutas que nada têm a ver com a moral. São condutas de interesse. E não tem nenhum problema no interesse, usando a palavra interesse no sentido filosófico do termo. Interesse, relações entre os seres. E não apenas a ideia de que eu estou defendendo o meu interesse em detrimento do interesse alheio. Não é isso. Isso é egoísmo. Então, se você comporta na sua vida de acordo com as leis sociais que você está vivendo, defendendo o seu interesse, o outro também, e há o equilíbrio entre esses interesses, essa conduta é no bem, mas ela não é uma conduta moral. A conduta moral tem que ser desinteressada. Immanuel Kant, que é considerado o filósofo da moral, que soube bem caracterizar a moral, ele tem um raciocínio fantástico para a gente entender isso. Ele diz assim: se o homem tivesse a visão permanente de Deus, ele nunca teria uma vida moral ou virtuosa. Porque, diz Kant, ele só agiria por interesse. Ou para bajular Deus, ou com medo de Deus. Imagina, você vai se comportar. Aí você olha para cima assim, está lá Deus te vendo. Imagina que você tivesse a visão permanente de Deus. Eu vou fazer alguma coisa com o Márcio. Aí eu olho, está lá. E Deus está vendo. E eu estou vendo o que ele está vendo. Ou seja, eu tenho certeza, não é simplesmente a hipótese teórica, eu estou vendo, tendo a visão de Deus. Então, diz Kant, eu iria, poxa, o homem está vendo, é melhor agradar ele, né? Eu prejudico o Márcio, é filho dele também, eu estou perdido. Então, você vai agir por interesse. Kant diz, se você tivesse a visão permanente de Deus, não haveria nenhum ser moral, nenhum homem virtuoso. Todo mundo agiria ou para bajular Deus ou com medo de Deus, portanto, defendendo o próprio interesse. Não haveria uma conduta desinteressada. Allan Kardec vai pelo mesmo caminho. Em várias questões de O Livro dos Espíritos, ele coloca que a verdadeira caridade é sempre desinteressada. Se há interesse, não há virtude. Não há virtude que tenha o interesse. Então, não confundir virtude com o bem. Você pode praticar o bem, mas não ser virtuoso. Por isso vocês vão entender por que Allan Kardec nunca coloca a evolução do espírito pela prática do bem, mas pelo desejo do bem, pelo sentimento profundo do bem, e não pela prática. Porque muita gente pode praticar o bem desejando outra coisa. Bom, veja político em época de eleição, pelo menos alguns, para a gente não ser julgar todos indistintamente. Pelo menos alguns em época de eleição fazem um bem danado, distribuem cesta básica, remédio. Estão fazendo por virtude? Não, por interesse, porque está havendo o interesse. Ele quer o seu voto. Em geral, ele vai distribuir a cesta básica com o santinho dele, com o número dele. Então, ele está fazendo bem. Tem algum mal em distribuir cesta básica para quem está com fome? Acho que não. Mas esse bem que ele está fazendo é um bem, não deixa de ser um bem. Só não é uma virtude. Então, veja, a distinção é importante. Se você faz o bem com medo de ir para o inferno, diria Immanuel Kant, você está fazendo o bem, você não está fazendo o mal. Eu disse, se você faz o bem com medo de ir para o inferno, só que você não está sendo virtuoso. Você está fazendo o bem, mas não está sendo virtuoso. Para ser virtuoso, o bem tem que nascer profundamente do seu sentimento de amor. Ele tem que fazer parte do seu mundo íntimo. Você fez o bem não pensando em ganhar nada. Você fez o bem pelo bem em si mesmo. Pelo sentimento sincero de bem, não importa as consequências. Mesmo que alguém dissesse para você assim, ó, se continuar no bem, vai para o inferno. Se você fosse virtuoso, você diria, vou para o inferno feliz, porque eu não vou deixar de fazer o bem. Não é motivado por ganhar alguma coisa que eu estou fazendo bem. Eu estou fazendo o bem pelo bem. Como vão dizer os Espíritos, a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no item sobre as virtudes, último capítulo da terceira parte da perfeição moral,
questões 893, 894, 95, etc., eles vão dizer pelo ardor natural do coração. Se é o ardor natural do coração que leva você à prática do bem, este bem é uma virtude. Caso contrário, ele é apenas o bem. Mas aí você poderia perguntar, mas não ficaria melhor dizer que é só praticar o bem? Acontece que se você não muda o seu mundo interior para conquistar esse sentimento de amor, você não avança espiritualmente falando. Você ainda vai ter que encarnar em mundos de provas e expiações para aprender a desenvolver a virtude. Esta prática desinteressada no bem. Enquanto você não fizer isso, você fica fazendo bem sem ser virtuoso. Você não mudou o seu mundo interior. Não houve em você a transformação definitiva que leva você a fazer o bem em qualquer circunstância. Porque enquanto você age por interesse, você não sabe se amanhã o interesse vai ser tão forte que você vai mudar a sua conduta. Ah, não, até agora eu aguentei fazer o bem, porque não mexeram no meu bolso, não mexeram na minha família, mas agora já tocaram na minha família. Porque se você age por interesse, basta que o interesse seja forte demais para que você abandonasse a sua conduta no bem. Se você agisse no bem por virtude, não haveria nenhuma forma de tirar você desse caminho. É por isso que você tem em Espiritismo o princípio da não retrogradação da alma. O espírito nunca regride. Uma vez que ele conquista a virtude, nunca mais ele pratica o mal. Porque ele não fez o bem por interesse. Ele aprendeu a agir por ardor natural do coração. Ele nunca mais deixa de fazer o bem. Ele nunca mais regride na escala espírita. Porque ele conquistou a transformação interior que o leva a praticar o bem, pura e simplesmente, sem medir nenhuma consequência de benefício ou evitar algum prejuízo para si próprio. Ele não coloca o seu interesse pessoal como elemento motivador para a prática do bem. É por isso que Kardec vai continuar nos chamando a atenção sobre algo importante. Porque se para praticar este bem eu preciso de algo mais do que a compreensão, essa pergunta cai para a gente como uma luva nos dias de hoje. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Que é o que a gente encontra. Se você conversa com o seu vizinho, com o seu primo, com o seu parente, todo mundo concorda no bem, não concorda? Todas as pessoas defendem o bem, o progresso, a alegria, o respeito. Mas então o que está acontecendo? Se eu estou em qualquer lugar, eu converso com meia dúzia de pessoas, está todo mundo preocupado com o bem, o que acontece? Que o mal parece estar tomando conta. Não é isso? A gente não tem a impressão de que o mal cresce. E cada vez que a gente olha para o lado, as pessoas da nossa convivência estão todas defendendo os mesmos ideais de bem, de fraternidade, de respeito, alguma coisa está errada. Então essa pergunta faz todo sentido. Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Isso é um fato que valia em 1860, quando Allan Kardec colocou essa questão em O Livro dos Espíritos e permanece valendo hoje. A resposta vai agora conferir aquilo que foi colocado na pergunta anterior e a gente vai fazer essa ligação. Vejamos. Por fraqueza destes dos bons. O destes pega o próximo da pergunta, a próxima palavra, a próxima expressão, a mais próxima que ele estava falando dos bons. Então, por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Você está diante de uma situação de conflito em que você prefere a omissão, ao invés de você resolver o problema. É por isso que o processo educativo é mais difícil. Nós encontramos hoje. Quem tem filhos sabe disso. Muitas vezes você prefere deixá-los na televisão e passear, porque você não pode ser tímido no processo educativo. O processo educativo exige que você tenha presença, que você renuncie, que você se aplique, que você se dedique. E isso
exige esforço, trabalho, e muitas vezes as pessoas preferem deixar de lado. É essa timidez dos bons. Dá muito trabalho fazer o bem acontecer. Então a gente vai deixando que os maus tomem conta. Por isso essa frase final. Quando estes o quiserem, preponderarão. Aqui a palavra-chave é esse querer, que a gente agora vai discutir, que Kardec sempre, os espíritos vão caracterizar. Esse querer é desejo, que se transforma em vontade. Você precisa da vontade. A vontade é ação, realização. A gente explica as diferenças em alguns dos nossos trabalhos, no nosso livro, em DVD, entre desejo e vontade em filosofia. A vontade é o desejo que acontece, que se realiza. O desejo pode ser só projeto, proposta. Para entender bem a diferença, tem muita gente que deseja parar de fumar. Os fumantes. Enquanto desejarem parar de fumar, é muito provável que não parem. É preciso ter a vontade de parar de fumar. A vontade é o desejo que se realiza. Vocês agora podem dizer assim, estou com vontade de me levantar. Errado, vocês não estão com vontade de se levantar. Vocês podem estar com desejo de se levantar. Quando você está com vontade de se levantar, você se levanta. A vontade é o desejo que se materializa em ação. É o desejo que acontece. Então, enquanto você fica só desejando como projeto, você não realiza. Você precisa transformar o desejo na vontade que faz acontecer. Então, por isso que quando estes o quiserem, aí é quiserem como vontade. Aí eles vão preponderar. E nós só desejamos, não é assim? A gente não deseja que o bem prospere? Eu pergunto aqui, tem alguém aqui na sala que não deseja que o bem prospere? Claro que não, vocês nem estariam aqui me ouvindo. Se vocês desejassem que o mal prospere, vocês estariam em outro lugar. Estar aqui significa que vocês todos, nós todos, desejamos que o bem prospere. Agora, se eu não faço nada para isso, é só desejo, que não se transformou em vontade. Por isso, os Espíritos continuam. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O problema é que eu preciso vencer essas inclinações ruins que ainda trago, que me impedem de ser melhor, em que eu vou adiando. Será que eu posso vencer isso? Olha que a pergunta, eu nem gosto de fixar muito nela não, porque dói a canela da gente, né? Porque poderia sempre, não é de vez em quando. Kardec é muito exigente na pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Não é poderia de vez em quando, não. É poderia sempre. Você vai dizer assim, nada disso. Meu psicólogo diz que tem certas tendências que eu trago que eu não consigo vencer, porque é o que eu sou. Aqui é, poderia sempre. E por que caminho? Pelos seus esforços. Não é pelo esforço alheio, não. É pelos seus. Vencer as suas más inclinações? Ah, eu tenho raiva. Eu sou intolerante, eu sou agressivo. É o meu jeito de ser. Eu nasci assim. Isto é o que eu sou. Poderia sempre vencer as minhas más inclinações? Ah, não tem jeito não. Leio a resposta ou paro por aí? É melhor parar? Sim. A resposta não é talvez. É sim. E é sim para um sempre. Mas ele não devia ter botado aquela vírgula, porque a explicação é um outro chute na canela. E por vezes, fazendo esforços bem pequenos. Por vezes, é pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Não é desejo que falta. Os Espíritos e Kardec são muito precisos na terminologia. Não falta a gente desejo de vencer o mal. Eu posso perguntar a vocês aqui. Tem alguém aqui que não tem desejo de avançar, de progredir, de fazer o bem? Eu acho que não. Vocês nem precisam responder, senão vocês estariam lá fora, em outro lugar.
Então, todos nós temos desejo de vencer a nós mesmos. Temos desejo de enfrentar as nossas más inclinações. Temos desejo de não ser egoísta, de não ser ciumento, vaidoso, orgulhoso, agressivo. Todos nós aqui, tenho certeza, temos o desejo de não ter nenhum desses vícios morais. É desejo que nos falta? O que lhe falta? É a vontade. Porque a vontade é o desejo que acontece no momento que acontece. Eu estou com vontade de beber água. Se eu tivesse com desejo, apenas poderia não virar vontade. Mas na hora que eu quero como vontade, eu realizo. Querer como desejo é uma coisa. O verbo querer em português tanto pode significar desejo quanto vontade. Ah, eu quero muito aprender inglês. Eu continuo querendo, né? Só no desejo. Quem quer, aprende. Faz. Ah, eu queria muito. É desejo? Vai continuar no pretérito queria. Não vai virar presente. Vontade é sempre presente. Desejo é futuro. Que só vira vontade quando acontece. Então, veja a sabedoria e a precisão terminológica dos Espíritos. É assim o tempo todo na obra de Kardec. Nunca os Espíritos ou Kardec cometem erros de terminologia. Às vezes o tradutor descuida, escolhe não adequadamente a expressão. Não é porque ele quis errar, ele não entendeu e ele acabou escolhendo. Por exemplo, se você vai pegar querer, pode ser ora desejo, ora vontade, e você tem que saber do contexto como escolher a terminologia. Às vezes um tradutor pode cometer um engano. Mas aqui o texto é preciso. E aí vem essa outra frase que é um outro chute na nossa canela. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Porque a palavra esforço já significa isso. Eu tenho que mudar a situação em que eu me encontro. Por isso que se eu estou deitado, é melhor continuar deitado. Para levantar, vem um esforço. Ah, se eu tenho esse temperamento agressivo, violento, é melhor deixar o temperamento acontecer. Agora, o esforço de controlar essa paixão da raiva, da agressão, da violência, eu tenho que ter um esforço. Ah, eu sou ciumento. Eu tenho que ter um esforço para deixar de ser. Eu sou egoísta, só penso em mim, não divido nada, não contribuo com nada, eu tenho que fazer um esforço. Mas a gente faz pouco esforço. Por isso a gente se encontra naquela situação. A gente tem o mal claro na nossa cabeça, porque ele está chegando ao excesso. Olha o exemplo que nós vivemos de corrupção no Brasil e no mundo. Só que a corrupção está na estrutura da vida social, não está só no político, no empresário. Está no dia a dia. A pais que corrompe o professor para passar o filho. É o aluno que tenta corromper o professor para poder ser aprovado. Então, a corrupção está na essência do processo educativo. Para que eu possa vencê-la, vai ter que ter um esforço educativo para a transformação social. Do pai, do professor, da criança dentro de casa, né, e que todos nós, no dia a dia, estamos acostumados a deixar a moral de lado. O nosso interesse cala mais alto do que o compromisso ético-moral. Porque dá trabalho o compromisso ético-moral. Exige esforço, renúncia do interesse. Olha, como para ser moral o interesse tem que se deixar de lado, aí fica mais difícil ainda. Peraí, mas eu vou perder com isso. Vai perder com isso. Bom, mas se eu não prestar aquele serviço lá e pagar por fora alguma coisa para o sujeito lá que está contratando o serviço, eu não vou realizar, outro vai pegar. Vocês viram as justificativas que nós estamos encontrando aí de empresários, de homens. Não, mas se eu não der, todo mundo dá. Se eu não der aquela propina, eu não pego o serviço. Claro, vou contrariar o meu interesse para ser ético, para ser moral. Não vou dar, mas eu vou perder com isso. Vai perder. Pode ser que a sua empresa quebre. Pode. Muda de ramo, muda de profissão, escolhe outra coisa. Ah, mas eu vou perder tudo. Pode ser que perca.
Porque não é o interesse o elemento fundamental. O fundamental é o compromisso ético-moral que tem que ser desinteressado em seu motivo, em sua essência. O que leva o indivíduo à conduta é o desinteresse. Se há interesse, aí a coisa muda de figura. Então, quando você tem esse desejo apenas de compreender o mal, mas não transforma esse desejo em vontade, você não faz a mudança. E aí nós temos aquele mundo muito a miúde, em que a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Os bons ficam só no desejo, não transformam esse desejo em vontade, em realização, em construção. Eu preciso da ajuda de um relógio. Ah, ok. Nossa, já tenho que encerrar, né? Mais 10 minutos? Ok, vamos lá? Continuemos. Negocio com vocês, tá bom? Para que a gente possa atender o interesse de todos. Essa relação é relação de interesse, não é relação de caridade. Mas vejamos, Kardec ainda insiste na temática. Veja que ele perguntou aos espíritos se havia paixões, se eu poderia sempre vencer. Os espíritos disseram sempre. Mas Kardec parece que, para nos salvar, não se conformou com a resposta. Espera aí, será que é sempre mesmo? Aí ele vem com essa pergunta, que é 2 perguntas na frente. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-la? Olha que pergunta profunda. Pena que não dá para a gente aprofundar, porque ele usa o termo paixão. É um outro seminário para discutir por que esse termo tem que estar aí. O que significa paixão? É uma outra discussão. Se eu começar aqui, eu não paro. É um seminário só para discutir o conceito de paixão nas obras de Kardec. Por que tem que ser paixão mesmo? Só para não deixar vocês, a paixão é um tipo de emoção que ocorre causado pela influência da matéria sobre o espírito. Então, a paixão é sempre as emoções, mas não são todas as emoções, são aquelas que decorrem da influência da matéria sobre o espírito. Vou dar um exemplo para você. Eu piso no seu pé, ok? Você sente dor, não sente? Sente? Se falar que não, eu piso mais forte. Mas você sente sua dor? Você fica com raiva? Fica com vontade de fazer uma carícia no meu pescoço? Com desejo? Então, essa emoção de raiva que surgiu proveniente foi uma influência da matéria que produziu raiva em você. Você não estava com raiva até aquele momento. No momento que eu pisei, a dor é uma sensação. A raiva, uma emoção. Esta emoção é uma paixão. Decorreu de uma influência da matéria. Um outro exemplo. Vocês, quando ficam com fome, ficam mal-humorados? Alguém aqui está nesse time? É? Por isso que eu não posso demorar muito, porque teve gente que veio do trabalho para cá, vai ficando com fome, vai ficar mal-humorado e eu vou pagar o pato. Tá certo? Então, esse humor, essa emoção desagradável, de incômodo, de que alguma coisa está ruim, de repulsa, que decorre da fome, é uma paixão, porque decorreu de uma influência da matéria. Isso são as paixões. Mas então não tem paixões tão vivas e irresistíveis. Paixão aqui não é simplesmente o amor de um homem por uma mulher, ou apaixonado por futebol, isso também. Mas é toda a emoção que surge como decorrência de uma influência da matéria. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade, não o desejo, seja impotente para superá-las. Ah, peraí, ele disse lá que eu posso vencer sempre. Mas será que não tem uma paixão ali tão forte que eu não consigo? Quando o fulano diz assim, não consigo resistir ao chocolate. Não dá para ficar sem chocolate. Sem o meu futebol, eu não fico. Será que tem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las? Melhor não ler a resposta não, né? Veja como a obra é atualíssima. Eu não vou sair de O Livro dos Espíritos. 1860. Nós estamos trabalhando na 2ª edição de 1860. Vamos lá? Olha lá. Há muitas pessoas que dizem, eu quero.
mas a vontade está somente nos lábios. Então, aquele eu quero dela é desejo, não é vontade. Se está só nos lábios, é desejo. Eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Elas querem. Aqui é elas desejam. Esse querer significa elas desejam. E tem muito prazer que isso não ocorra. Eu desejo, mas é bom que não acontece não, porque aí eu continuo com o meu vício. Ah, eu adoraria parar de tal coisa, mas é bom que não aconteça não, porque está tão bom. Quando se crê que não se pode vencer suas paixões, é que o Espírito nelas se compraz em decorrência de sua inferioridade. Ele sente prazer com aquela paixão. Aliás, é por isso, qualquer que seja a paixão, se a gente gosta, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Alguém aqui não gosta de jiló? Hã? Você tem algum problema de enfrentar a atração do jiló? Quem não gosta? Mas alguém aqui gosta de chocolate? Ou de doce? Tem alguma dificuldade em enfrentar o doce? Quando se gosta, quando se compraz, quando se tem junto o prazer, ou seja, por isso compraz, tem o prazer junto com aquela paixão é prazerosa. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E aqui é perfeito, porque triunfo do espírito sobre a matéria não daria tempo para a gente entrar em todas as sutilezas do texto, porque envolve o conceito de paixão. Como a paixão decorre de uma influência da matéria, enquanto eu não venço essa influência da matéria, o espírito não sobrepuja a matéria. Para a gente ser um pouco mais claro, para a gente entender isso. Nós, os espíritos imperfeitos, temos o domínio da matéria sobre nós. E é fácil, basta fazer uma perguntinha. Você fica nervoso quando está com fome, quando alguém briga com você. Então, isso é uma demonstração da nossa imperfeição. O espírito bom, que é o próximo degrau na escala espírita, ele tem o domínio sobre a matéria. Então, ele não sente paixão ruim, só sente as boas. Mas tem influência, só domina. A diferença é entre o conceito de uma boa paixão para uma má paixão, que eu deveria trabalhar num seminário. Mas para adiantar, o amor é uma boa paixão. O ódio, uma paixão ruim. A alegria é uma boa paixão. A tristeza, uma paixão ruim. Os espíritos imperfeitos temos ambas, as boas e as ruins. Ora nós amamos, ora ficamos com raiva, com ódio, ora estamos alegres, ora estamos tristes. Nós temos ambas as paixões em nosso mundo interior. O que domina a gente? Depende do contexto. Tem contexto que o que domina é a paixão ruim. Tem outro contexto, é tão fácil amar a quem nos ama, né? Sentir alegria quando está tudo bem, tudo de acordo, então a gente sente alegria. Não preciso fazer esforço para sentir alegria. Mas quando eu sou contrariado no meu interesse, surge o desafio. Eu sou dominado pela matéria. E passo a dar mais ênfase à paixão ruim. O espírito bom, não. Ele domina completamente a matéria, ele só sente as boas paixões. E o espírito puro, que é o último nível evolutivo, não sente nenhuma paixão, nem as boas, nem as ruins. O sentimento dele não é paixão. Isso é uma outra aula para explicar porque Kardec vai dizer isso. Então não tem para Kardec paixão de Jesus. Jesus não sentiu paixão nenhuma. As suas emoções são de uma pureza que não tem nenhuma influência da matéria. Por isso elas são absolutamente puras, muito além daquilo que a gente consegue conceber. Eles não sofrem influência nenhuma da matéria. Nunca poderiam sentir qualquer paixão, nem as boas, nem as ruins. Tem sentimentos. Então, é claro, eu já estou dizendo para vocês, nem todo sentimento é paixão. Toda paixão é sentimento, mas nem todo sentimento é paixão. Tem sentimentos que não fazem parte da influência da matéria. Em especial, os sentimentos dos espíritos puros. O nosso amor ainda carrega paixão. O amor de Jesus não é um amor que tem nenhuma marca da paixão. Mas isso é um outro seminário para discutir o conceito. Mas veja a importância de você, pelo menos, triunfar sobre a matéria.
Trabalhar para virar espírito bom da escala espírita. Dominar a matéria. Se alguém lhe agride, você pode sentir dor, se for uma agressão física. Mas não pode ficar com raiva, com mágoa, com ódio da pessoa pela dor física que ela provocou. Essa é a diferença. Se alguém lhe agride moralmente, você pode reprovar essa conduta da pessoa, e deve. Não é uma conduta correta. Mas daí a ficar triste, magoado, aborrecido, irritado, nervoso, bravo, não havia necessidade. Alguém pode lhe agredir e você recusar essa agressão, mas as emoções ruins não deveriam surgir no seu mundo íntimo. Se surge, você é espírito imperfeito. E você tem que trabalhar para que isso não surja, para que essas emoções não aconteçam em sua vida. É o maior desafio seu. Quando vem a paixão, trabalhar para controlá-la. Como controla a paixão? É uma outra discussão em cima da obra de Kardec. Como os Espíritos nos ensinam as estratégias de como controlar as paixões. De que maneira usar a vontade no controle das paixões. Não é só a vontade, tem várias estratégias que envolvem a razão, a imaginação, que a gente, num outro seminário, fica aqui o compromisso com a URI, fazer um seminário só sobre as paixões, em que a gente discute as estratégias, como combater as paixões, como dominá-las, para você chegar um dia a virar espírito bom da escala espírita, só tendo as boas paixões. E para encerrar, porque eu não quero que as paixões de vocês comecem a ficar descontroladas, eu deixo essa pergunta, que até agora eu só falei de coisa pesada, né? Mas aqui tem uma pergunta para a gente encerrar importante. Em todo esse contexto que nós estamos vivendo, de luta, parece que a humanidade não avança moralmente, há uma pergunta muito importante que Kardec discute: a felicidade entre nós. A felicidade terrestre, diz ele, é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? É o que a gente quer, né? Uma felicidade que pudesse ser comum a todo mundo. Claro que tem especificidades na felicidade que muda de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, para uma pessoa que gosta de estudar, que gosta do nível intelectual, a felicidade, se me tirar os meus livros, vou ficar muito triste. Por quê? Porque estudar, ler, é algo que me faz muito feliz. Tem pessoa que, por exemplo, gosta mais da arte. Ela prefere a música, ela prefere outra coisa. Então, há diferenças de felicidade entre as pessoas. Mas não é disso. Ele quer saber ali uma felicidade que fosse comum. Um padrão comum. Que deixasse todo mundo, pelo menos, com um nível razoável de felicidade. E a resposta, para a gente encerrar, com relação à vida material, é a posse do necessário. Uma sociedade em que falta o necessário, não dá para você ter uma felicidade comum. Não dá para você estar comendo com o seu irmão morrendo de fome. A posse do necessário à saúde, ao mínimo de vida, a sociedade tem que encontrar esse caminho. Como acontece em países avançadíssimos do primeiro mundo. No Canadá, o seguro-desemprego era $800. Agora, houve um plebiscito na Suíça. Os suíços recusaram a receber 3.000 francos suíços. Todo mundo quer trabalhar se ou não trabalhasse. Eles recusaram, porque eles acharam que se fizesse isso, muita gente não ia trabalhar. Imagina. Então, você precisa conseguir a posse do necessário para que você tenha um padrão mínimo. Isso eu não tenho dúvida. Mas a posse do necessário é a vida material. Eu falei apenas sobrevivência corporal. Agora, olha com relação à vida moral, que é o que nos interessa, que é o tema. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou, mais rigoroso no francês, a consciência boa. A consciência tranquila, a forma como o tradutor, mas diz a mesma coisa, que é basicamente o seguinte: quando você tem consciência tranquila? Eu não vou poder aprofundar a temática, só vou dar a dica. A consciência tranquila surge quando você vive o primeiro dos grandes deveres. O dever básico que vai dar origem a todas as outras virtudes. A virtude básica, a primeira, sem ela nenhuma virtude é possível. Então, na hora que você conseguir essa primeira virtude, esse primeiro dever, você tem uma garantia
de consciência tranquila. Essa virtude já foi estabelecida pelos gregos, chama-se justiça. Se você agir com justiça, você tem a consciência tranquila. Ninguém vai poder lhe cobrar, nem você mesmo. Sua consciência não vai lhe cobrar. Eu fui justo. Justo. Para dar um exemplo, se nós temos que dividir um bolo de cenoura com chocolate, eu e Márcio, ok? Para ser justo, o critério de justiça é estabelecido na regra de ouro proposta por Jesus. Queira cada um para o outro o que deseja para si próprio. Ok? Se eu desejo mais da metade do bolo de cenoura, eu tenho que querer para o Márcio o que eu desejo. Então eu teria que dar para o Márcio mais da metade do bolo. Ok? Mas se eu dou mais da metade do bolo para ele, eu fico com menos, né? Como é que então eu resolvo a situação? O princípio da equidade. Eu vou querer para mim a metade do bolo. Porque ao querer para mim a metade do bolo, eu vou dar para o Márcio a metade do bolo. Nós dois ficamos com um bolo do mesmo tamanho. Esse é o princípio de justiça, da equidade, da igualdade. Quando eu quero para o outro o que eu desejo para mim, eu vou querer sempre para o outro a igualdade em relação a mim. Porque se eu quiser mais para ele, eu vou ficar com menos. Então você vai sempre encontrar o princípio da justiça, é o princípio da equidade. Todo mundo é igual, vamos dividir igualmente. Né? Até quando a gente vai dividir um bolo, uma forma de evitar isso, para que você ficasse fazendo régua, né? Como é que você faz? Você parte, eu escolho. Hã? Até na vida prática você encontrou um jeito. Quem parte não é quem escolhe o pedaço. Porque é o sujeito que vai partir, já sabe que não é ele que vai escolher o pedaço. Então ele vai tentar ali usar uma régua, se for um bolo de cenoura com chocolate, nós vamos pegar ali o milímetro, a régua, ok? E não tem que ser aqui. Então quem parte não é quem escolhe. Então esse princípio de queira para o outro o que você deseja para si próprio é a regra de ouro da justiça. Se você pratica a virtude da justiça, você tem consciência tranquila. Já imaginou se a gente praticasse a justiça na sociedade de hoje? O mundo já estaria em paz. Ninguém ia botar no bolso o que não lhe pertence. Não haveria desonestidade, é consequência da falta de justiça. Não haveria agressão, violência, consequência da falta de justiça. Então a justiça é o dever primeiro, a virtude primeira, que nos dá a consciência tranquila. E para ter a fé no futuro, para encerrar, nós precisamos também da justiça, mas não da virtude da justiça, mas de acreditar que a justiça divina se faz. Que a cada um será dado segundo as suas obras. É a justiça divina. Queira cada um para o outro o que deseja para si próprio, é a virtude da justiça. A cada um segundo as suas obras é a virtude, é a justiça divina, que são coisas distintas. A palavra é a mesma, mas não é a mesma virtude. A justiça divina se faz sempre, a virtude da justiça depende de nós. Nunca a justiça divina deixa de acontecer, porque a justiça divina é Deus quem realiza. A virtude da justiça somos nós que escolhemos praticá-la. Se a gente pratica a justiça, a gente tem uma consciência tranquila. E se a gente, como espírito, acredita que Deus existe, que Ele é Pai, soberano, aqueles atributos notáveis da divindade, você confia no futuro. Aí você vai seguir o mandamento proposto numa forma sintética pelo grande filósofo René Descartes, e que reaparece na obra de Kardec de várias formas. Mas eu vou citar para encerrar o pensamento de Descartes, quando ele diz assim: naquilo que dependa de você, seja virtuoso. Naquilo que não depende, rejubile-se, alegre-se, Deus sabe o que faz. Então você tem a consciência tranquila porque você é justo. E você se tranquiliza. Ah, apareceu uma doença, estou com câncer. Dependeu de mim? Não. Tranquilize. Se você tiver que morrer, a morte não existe. Por que eu vou me preocupar? Vou me tratar, buscar a cura? Mas eu busquei o tratamento, a cura, de acordo com as minhas possibilidades. Papai do céu disse assim, está na hora de vir. Você vai tranquilo. Aquilo que não depende de você, alegre-se, rejubile-se, Deus sabe o que faz. Qualquer desgraça, calamidade, não dependeu de você, alegre-se. Fé no futuro, Deus sabe o que faz. Eu sou a alma imortal.
Alma imortal, sou o super-homem sem criptonita, nada destrói o espírito. Nenhum mal pode acontecer ao espírito, ele é imortal, ele vai viver para frente. Pô, Deus acha por bem que eu sofra isso agora, que eu passe por essa prova, alegre-se. Tenha fé no futuro, Deus sabe o que faz. Então esse estado interior de confiança no futuro, porque você sabe que Deus sabe o que faz. E no presente, no seu dia a dia, seja justo, viva pelo menos a virtude da justiça. Então, para encerrar, no caso do exemplo do bolo, se nós somos justos, partimos o bolo ao meio. Mas imagina que eu conversei com Paulo, Paulo fez uma confissão para mim. Cara, você não sabe o quanto o Márcio é apaixonado por bolo de cenoura com chocolate. Ele é apaixonadinho, ele morre por esse bolo. Bom, eu sei disso. Gosto do Márcio. Justos, diz Aristóteles, ainda precisamos da amizade. Ou vai dizer Kardec, lei de justiça, amor e caridade. Depois da justiça vem a caridade e o amor. Se eu sei que o Márcio adora, para que eu vou ficar só na justiça? Eu vou dizer, vou pegar um pedacinho pequeno, ainda vou dizer assim, Márcio, é que eu não estou muito afim, eu gosto só desse pedacinho, não gosto muito de bolo de cenoura, e vou vê-lo alegremente comer 80% do bolo de cenoura. A alegria dele, para quem ama, faz bem para aquele que ama. Então eu vou ser além da justiça e não aquém da justiça. Quem vai além da justiça, pratica a caridade. Mas o caridoso nunca é injusto, ele vai além, não aquém da justiça, ele cede. Ele não toma simplesmente a parte que a justiça lhe deve, ele vai muito além da justiça, ele cede. Quantas pessoas procuram viver além da justiça, cedendo nos conflitos? Olha, fulano faz tanta questão daquilo, eu não preciso. E a pessoa aprendeu a renunciar muitas vezes. Porque muitas vezes a justiça simplesmente não é garantia de um mundo melhor. Então nós precisamos da justiça, mas não podemos esquecer que no mundo de provas e expiações precisamos do amor e da caridade. Por isso Kardec escreve a lei moral, número 10, do Livro dos Espíritos, lei de justiça, que é o primeiro, amor e caridade, que deve vir depois da justiça. Então tu pode comer 80% do bolo de cenoura, que eu vou ficar mais feliz do que comer apenas a metade do bolo. Gente, muito obrigado pela oportunidade.